História real da vovó. O segredo surpreendente que transformou minha netinha. Juliana estava prestes a entrar na casa que percebeu nunca mais seria a mesma. Ao cruzar o umbral da porta, um cheiro doce de velhas memórias a envolveu. Cortinas desbotadas ainda dançavam lentamente com a brisa, e o eco de risadas infantis parecia ecoar pelas paredes desgastadas. Mas não era apenas a nostalgia que pairava no ar. Havia uma nuvem escura. Sua avó, a mulher forte que sempre lhe contara histórias encantadas, agora estava em uma cama, fraca e mal conseguia reconhecer a neta. Era para ser um retorno simples, uma missão de cuidados. Entretanto, com cada objeto, que segredos aquelas paredes guardavam! Lá, no canto mais distante do sótão, ela encontrou uma caixa coberta de poeira. Com um toque hesitante, abriu a tampa rangente e uma série de cartas empoeiradas se espalharam pelo chão. Para sempre entrelaçados, dizia uma delas. E a assinatura não era de sua avó, mas de um nome que não reconheceu. O coração de Juliana disparou. Quem era essa pessoa? Uma sombra estava prestes a romper o véu do passado. Nos dias seguintes, à medida que cuidava da avó e vasculhava a casa, mais segredos surgiam. Além das cartas, um diário usado, cujas páginas pareciam gritar hirto em aceitação, revelou uma relação proibida entre sua avó e um homem misterioso. A história de amor fervente, cheia de traição, trazia dor, mas também paixão. As palavras saltavam da página, transformando o cotidiano da casa em um turbilhão de emoções. No entanto, enquanto as lembranças emergiam, a saúde de sua avó piorava. Juliana, consumida pelos segredos, começou a questionar sua própria identidade. Afinal, quanto daquele passado ecoava em sua própria vida? E foi então que seu pai, repleto de ressentimentos e mágoas, apareceu do nada. A tensão no ar era palpável. Uma rivalidade que ela não sabia que existia logo começou a borbulhar. Naquela noite, enquanto a tempestade rugia lá fora, Juliana estava na sala. A luz das velas tremulava e o cheiro de poeira preenchia o espaço. Diante da caixa de recordações, seus dedos tremiam. Era como se a casa respirasse, a história pulsando através de cada trinca nas paredes. O diário estava ali, com a capa desgastada, como um ofício silencioso. Ela abriu a tampa e, com um movimento brusco, o diário deslizou de seu interior, caindo no chão com um baque. O impacto parecia ecoar em sua mente. O que mais ela ainda não sabia? O segredo que poderia desmoronar tudo que sempre acreditou. Juliana sentiu um nó na garganta e um aperto no peito. Havia um abismo entre explorar a verdade ou proteger a imagem da avó. O que ela faria? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Juliana estava ali, paralisada, com o diário em mãos, o coração batendo tão rápido que parecia querer explodir. O ar estava pesado, carregado de segredos e um pressentimento que fazia sua
pele arrepiar. O que mais aquele diário poderia revelar? Ela virou as páginas, meio tremendo, quando um pequeno envelope caiu do lado. A curiosidade a fez-se abaixar e pegar. Era um bilhete. Ela abriu. A letra era familiar, mas ao mesmo tempo estranha. Só você pode entender o que temos, Juliana. O seu pai não sabe. O mundo pareceu girar. O que significava aquilo? Seu pai? Mas como alguém conhecia seu nome? Era impossível. Juliana! Uma voz conhecida cortou o silêncio e ela se virou abruptamente. Seu pai estava na porta, a expressão tensa, como se tivesse sentido a mudança no ar. Ele vinha em sua direção, os olhos ardendo em dor e raiva. O que você está fazendo aqui? Por que está remexendo nas coisas da sua avó? A indignação dele a pegou de surpresa. Pai, eu só tô tentando entender. Em algo aqui que não faz sentido. Juliana tentou explicar, mas a raiva dele parecia cravar como facas. Ele avançou, tirando o diário de suas mãos com um movimento brusco. Você não entende! Essa casa está cheia de mentiras! O grito dele ecoou, fazendo as paredes parecerem vibrar. Mentiras que sua avó contou para proteger você. Você não deveria estar aqui. O que ele queria dizer? A tensão era tão palpável que Juliana sentiu nó na garganta. A tempestade lá fora parecia harmonizar com seus pensamentos confusos. Pai, você está me assustando. O que a vovó escondeu sobre o passado? Ele hesitou. Por um segundo, seus olhos revelaram fraqueza. Uma fissura na armadura que sempre usou. Você não pode saber. Não agora. Não é o momento certo. Mas antes que pudesse terminar, o som de um vidro se quebrando cortou a tensão. O coração de Juliana disparou quando ela viu sua avó encostada na porta do quarto, olhos arregalados e o rosto pálido como a espuma do mar. Juliana! A voz dela carregava pavor. Você não devia ter lido isso! A expressão de sua avó era uma mistura de desespero e frustração. Juliana nunca tinha visto a avó tão vulnerável. Os segredos? Eles estavam lá para protegê-la. Você não pode descobrir tudo. Você não está pronta. Mas o que poderia ser tão devastador? Uma onda de medo passou por Juliana. Estava prestes a questionar a avó novamente quando seu pai soltou uma frase que arrasou tudo. Ela não é a única que carrega segredos. Eu também tenho os meus. O silêncio foi cortante, como se o ar tivesse sido arrancado da sala. Juliana olhou entre os dois. O que você quer dizer com isso? As palavras saíram com dificuldade. O coração dela parecia tamanha pressão, um balão prestes a estourar. O olhar de sua avó mudou, a tensão no ambiente estava prestes a explodir. Então seu pai continuou, os olhos cheios de dor. Seu nome, Juliana, você não sabe a verdadeira origem dele. É algo que sua avó fez questão de esconder. Você é parte de algo muito maior. Algo que pode mudar tudo. A tempestade lá fora aumentou, os trovões rugindo como se a própria natureza estivesse em sintonia com o caos emocional no interior da casa. Juliana se sentia perdida, o chão sob seus pés desaparecendo. O que mais ela não sabia? O que era tão crucial sobre seu nome? E qual era a verdadeira natureza daquele segredo que poderia mudar tudo? Nesse momento, quando a revelação pairava no ar, um grito ecoou do quarto. O som a fez tremer. O que estava prestes a acontecer? A tempestade não era nada comparada à tempestade que estava prestes a se desatar dentro daquela casa. Enquanto Juliana se via no epicentro de uma nova verdade e tudo que conhecia estava prestes a desmoronar. A tensão pesava no ar, quase palpável, enquanto Juliana olhava entre sua avó e seu pai,
ambos com expressões que pareciam carregar o peso de segredos desgastados pelo tempo. O grito que ressoou do quarto transformou o medo em pânico. Os olhos de sua avó mostravam um desespero sombrio. Enquanto isso, seu pai, que sempre pareceu tão forte, agora estava visivelmente abalado. A tempestade lá fora rugia com fúria, os trovões como um reproche àquela revelação inesperada. "Juliana, saia daqui!" Sua avó gritou e as palavras saíram como um impulso desesperado. "Você não pode saber disso. Não é a hora." Mas o coração de Juliana pulsava com a adrenalina da descoberta. O que está acontecendo? O que isso tudo significa? Por que meu nome é um segredo? O que mais vocês esconderam de mim? A pressão em seu peito era insuportável. O diário em suas mãos parecia queimar como uma marca. Dentro da casa, o som de um vidro se quebrando ecoou novamente. Mas não era um barulho comum. Era o vidro da janela que se estilhaçou em 1000 pedaços. Juliana, horrorizada, ficou paralisada. Mas algo na frieza da brisa que entrou pela janela fez com que ela não conseguisse desviar o olhar. Então, em um movimento abrupto, sua voz se virou e, com a fragilidade de quem carrega o peso da vida, começou a se afastar. "Não! Espera!" Juliana gritou, mas sua avó não parecia ouvir. Em vez disso, ela parecia estar fugindo de algo que apenas ela conhecia. O pânico tomou conta de Juliana e ela, sem pensar, correu atrás da avó. Quando entrou no quarto, a cena paralisou. Sua avó estava ajoelhada em frente a uma velha caixa de música, ouvindo-a tocar uma melodia triste. Uma música que Juliana nunca ouvira. O olhar da avó estava fixo, distante, como se estivesse perdida em um tempo muito diferente. No chão, uma nova caixa de cartas foi descoberta, com a mesma letra familiar do bilhete que Juliana lera. O seu nome ressoou nos ecos daquele espaço. "Você não entende!" Sua avó virou-se, lágrimas nos olhos. "Eu fiz tudo isso para proteger você!" Mas antes que pudesse continuar, um estrondo de trovão fez as luzes piscarem e, em um movimento repentino, a caixa de música parou de tocar. O silêncio foi ensurdecedor. Neste momento de incerteza, a voz de seu pai ecoou do corredor. "Mãe, isso não é o que você pensa! Você não pode fazer isso!" Juliana voltou-se rapidamente. O que ele queria dizer? Mas antes que pudesse processar, uma sombra se moveu no canto do quarto. Um homem alto e de cabelos grisalhos, que ela nunca vira antes, surgiu na porta. O ar ficou pesado. O olhar dele era intenso, como se tivesse acabado de cruzar um abismo. "Juliana! Você precisa ouvir a verdade." O tempo congelou. O homem avançou e, ao fazer isso, uma corrente de perguntas inundou a mente de Juliana. Quem era ele? Por que ele a chamava pelo nome? O que ele sabia? "Você não pode confiar neles." Ele apontou para os dois, seu olhar grave. "O que eles escondem é mais perigoso do que você imagina. Você pertence a algo mais." A frase pairou no ar como um fantasma. Juliana olhou para sua avó, depois para seu pai. O mundo ao redor parecia desmoronar. A verdade, que até então parecia um fardo, agora ressoava como um chamado. "O que você quer dizer com isso?" Sua voz saiu quase como um sussurro.
Eles te protegeram do que realmente aconteceu, do porquê do seu nome, da sua origem. Ele hesitou, como se todas as palavras que inevitavelmente seriam ditas pesassem sobre ele. A história que você conhece não é a verdadeira. Você faz parte de uma linhagem que... O vidro quebrado na mesa cortou o momento e tudo ao redor desabou em um ruído ensurdecedor. A tempestade do lado de fora rugiu furiosamente. E naquele instante, Juliana percebeu que o verdadeiro mistério não era apenas quem era, mas o que havia sido escondido de tão intenso. Ela tentou entender, enquanto a angústia crescia. Juliana, você precisa saber. O homem começou novamente, mas um grito ecoou da sala. O coração dela disparou. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. O que mais havia por trás daquele nome? O que mais sua avó e seu pai guardavam? Desesperada por respostas, Juliana sentiu a necessidade de descobrir a verdade. Mesmo quando a escuridão à sua volta parecia espessa e opressiva. E enquanto se preparava para tudo, a tempestuosa realidade começava a entrar em colapso. E tudo que ela conhecia estava prestes a ser questionado. Juliana estava paralisada. O homem desconhecido diante dela exalava uma tensão quase palpável. A tempestade rugia lá fora, mas a verdadeira tormenta estava prestes a se desenrolar dentro daquela casa. Você pertence a algo mais. A frase na ponta da língua do estranho parecia vibrar no ar. O coração de Juliana disparou e a curiosidade a consumia. O que você quer dizer? O homem hesitou, os olhos fixos nela, como se pesasse cada sílaba que prestes a ser pronunciada. Você é parte de uma linhagem que é mais antiga do que pode imaginar. Seu nome, Juliana, tem raízes em um passado que sua avó e seu pai esconderam de você. Uma boltada de frio percorreu a espinha dela. O que poderia ser tão importante que precisaria ser guardado em segredo? Eu não estou entendendo, Juliana murmurou, sua voz crispada pela tensão. O que há de tão grave no meu nome? Ela olhou rapidamente para sua avó, buscando apoio, mas encontrou apenas pânico nos olhos dela. Juliana, não escute a ele! A avó gritou, a voz tremendo. Ele não tem o direito de falar sobre o que não entende. E, novamente, a tensão cortante no ar aumentou. O homem ignorou a avó, seguindo firme em sua escolha de revelar o que outrora fora encoberto. Você não sabe o que aconteceu na sua família e o que está por vir. Ele examinou o ambiente, como se visse algo que os outros não podiam. Há um motivo pelo qual sua avó viveu em silêncio e seu pai se despediu dele. O impactante despediu fez o coração de Juliana estourar em seu peito. A ideia de que seu pai poderia ter deixado algo para trás, um segredo, uma conexão. Tudo isso era um labirinto de dúvidas. Então, a janela estilhaçou-se novamente, o vidro se espalhando como se fosse um reflexo do caos que reinava. A avó parecia desatar o filtro de sua força, apavorada. Juliana, você não está pronta. Você não pode saber a verdade. Vamos sair daqui. Mas o homem avançou, apontando um dedo, as palavras disparadas como balas. Ela precisa saber. A verdade não pode mais ser escondida. E nesse momento, um estrondo golpeou a sala. A luz piscou, como se a própria casa estivesse em conflito. Juliana se sentia presa em um redemoinho. Enquanto tudo isso acontecia, a sombra de seu pai apareceu na porta. Seu rosto pálido e exausto. O que está acontecendo aqui? A voz dele estava carregada de raiva.
Mas a insegurança no olhar dele não passou despercebida. Era claro que ele também estava ciente de algo que não havia compartilhado. "Pai!" Juliana gritou, a confusão transbordando em sua voz. "O que o homem está falando? É verdade?" "Você me escondeu algo." Mas antes que ela pudesse terminar, ele a interrompeu com a voz tensa. "Juliana, não é o momento para isso." As palavras saíram como um eco sombrio, repleto de descrença. "Você não compreende os perigos que isso traz." "Perigos? Que perigos?" A urgência na voz dela crescia, enquanto o homem continuava a encarar os dois adultos que sempre foram suas âncoras. "Seja lá o que for, precisamos resolver isso agora. Não podemos nos esconder para sempre." Um grito estrondoso ecoou pela casa e Juliana gelou. O som veio de baixo, do sótão, onde tudo havia começado. Quase como uma resposta ao que foi revelado, a porta do sótão se abriu com um estrondo e uma figura obscura surgiu. Juliana não podia acreditar no que via. Era um homem, com um olhar gélido e uma presença intimidante. Ele se parecia com seu pai, mas algo no sorriso dele é como se ele estivesse vivendo à sombra de um mistério ainda mais profundo. "Cá estamos, Juliana. Você finalmente terá a resposta que tanto procura." A tempestade rugiu mais forte lá fora e a casa pareceu tremer sob o peso de toda a verdade que estava prestes a ser exposta. Juliana olhou ao redor. O coração disparado. Quem era aquele homem? E como ele estava ligado a tudo o que acabara de descobrir? Uma nova camada de segredos despontava, e a única certeza que Juliana tinha era que nada mais seria como antes. A resposta estava mais próxima do que pensava, e o que os relacionava poderia arrasar todos os laços que ela conhecia. Juliana estava paralisada. O homem desconhecido diante dela exalava uma tensão quase palpável. A tempestade rugia lá fora, mas a verdadeira tormenta estava prestes a se desenrolar dentro daquela casa. "Você pertence a algo mais." As palavras dele pareciam vibrar no ar. O coração de Juliana disparou e a curiosidade a consumia. "O que você quer dizer? O que está acontecendo aqui?" A voz de seu pai ressoou, interrompendo a conversa. Ele parecia ainda mais pálido, como se cada revelação à sua volta consumisse a energia dele. A presença da figura sombria atrás de Juliana deixava o ambiente gelado. A tensão era evidente. "Você precisa entender, Juliana." O estranho insistiu, com um olhar que parecia penetrar nela. "Seu nome é mais do que um simples nome. É uma chave. Uma chave para um legado que sua avó e seu pai tentaram enterrar." Juliana sentiu um medo misturado à raiva. "O que você quer dizer com um legado? O que vocês estão escondendo de mim?" Sua voz ecoou, mas ninguém respondeu. O tempo parecia parar, enquanto a situação se intensificava. Então, como se a realidade tivesse se desfeito, um grito aterrador surgiu do quarto ao fundo, seguido de um silêncio profundo. A atmosfera mudou. Os rostos se tornaram pálidos e as expressões de sua avó e pai se tornaram de extremo desespero. O homem olhou fixamente para a porta do quarto, como se tivesse percebido algo que ninguém mais viu. E então, em um movimento brusco, ele puxou um pequeno objeto do bolso. Era uma chave antiga que reluzia mesmo na penumbra. "A verdade está lá!" Ele apontou com a chave para a porta do sótão, o tom de sua voz se intensificando. "Vocês têm que abrir isso! Juliana, você precisa saber!" Mas antes que Juliana pudesse se mover, seu pai bradou.
Chega! Não vamos permitir que você manipule minha filha. A briga entre eles parecia estar se intensificando. Juliana olhou de um para o outro, confusa e com o coração acelerado. E enquanto as vozes cresciam, algo dentro de Juliana se rompeu. Eu quero saber a verdade, gritou, a dor transbordando. Precisamos enfrentar isso agora. O homem se adiantou, tentando se aproximar, mas nesse instante a porta do quarto se abriu com um estrondo, revelando uma sombra que fez todos recuarem. Um rosto que ela conhecia bem, mas que nunca esperou ver ali. Era a versão mais jovem da própria avó, com um olhar decidido, quase assombroso. Chega! É hora de revelar quem eu realmente sou. Juliana piscou, tentando juntar as peças. O que você está? E antes que pudesse completar a pergunta, uma onda de luz explodiu do corpo da avó mais jovem, banhando tudo em um brilho ofuscante. O quarto tremeu. As paredes pareciam querer desmoronar. Era como se uma força invisível houvesse se libertado, engolindo tudo ao seu redor. Quando a luz diminuiu, o choque tomou conta do lugar. A mulher que estava ali não era apenas sua avó, era uma versão mais velha dela mesma. Eu sou você, ou melhor, sou o que você poderia ter sido. As palavras ressoaram como um eco. Juliana mal conseguia processar. O homem desconhecido, seu pai e a avó estavam em silêncio, o ar pesado de expectativa. Como é possível? Juliana murmurou, tentando entender. Você é parte de uma linhagem poderosa, Juliana. Não é só uma questão de passado ou nome. É sobre o que você pode se tornar. A avó mais jovem explicou, os olhos ardendo com uma paixão que parecia atravessar o tempo. Naquele momento, um estrondo gigante reverberou pela casa. Tudo tremeu novamente, como se o próprio tempo estivesse se descontrolando. Juliana, agora é sua escolha. Você tem que decidir. A casa explodiu em uma cacofonia de gritos e luzes. E Juliana se sentiu perdida. O que mais estava por vir? O que significava esse legado? Ela precisava de respostas, mas o caos em volta era opressivo. Não havia mais como voltar. Tudo estava prestes a mudar de uma forma que nem ela poderia imaginar. Um novo mistério estava nascendo, e a verdade, antes escondida, agora era um monstro erguido à sua frente, esperando para ser confrontado. Juliana estava em choque. A luz ainda pulsava ao redor dela, e as palavras da avó mais jovem ecoavam como um mantra. Você é parte de uma linhagem poderosa. O ar estava denso, e ela sentia a pressão da revelação estourando em sua cabeça. Mas antes que ela pudesse processar tudo, o ambiente tremeu ainda mais. O homem com a chave antiga olhou com terror para a porta do sótão. Está vindo! Ele sussurrou. E com isso ficou claro que ele não estava falando de uma simples discussão. Juliana sentiu um arrepio na espinha. O que estaria vindo? O som de passos pesados vinha de dentro da casa. Como se um monstro estivesse acordando. Seu pai ganhou um aspecto ainda mais pálido, a mão trêmula segurando a porta, os olhos arregalados. Juliana, não! Você não entende. Você precisa sair agora! Mas as palavras dele não atingiram o coração dela. Não vou a lugar algum até saber a verdade! Juliana gritou, tomando coragem. A casa toda parecia viva, a madeira rangendo sob o peso de segredos. Foi quando um grito estrondoso irrompeu do corredor, cortando o clima tenso. Ajuda! A voz era familiar e o coração de Juliana afundou. Ela correu em direção ao som, sem hesitar.
Antes que pudesse pensar 2 vezes, seu pai e a avó seguiram. O homem com a chave ficou para trás. Sua expressão de desespero se intensificando. Ao entrar no corredor, tudo o que viu paralisou seu coração. Sua avó estava caída no chão, a respiração pesada. Ao lado dela, uma figura encapuzada, olhos brilhando como fogos. Você não deveria ter vindo aqui, disse a figura, a voz baixa e ameaçadora. O rosto de sua avó estava pálido e lágrimas escorriam. Não, não é hora! Juliana socou o ar, a confusão se misturando à urgência. Quem é você? O que está acontecendo? A figura não respondeu, só sorriu. E nesse sorriso havia uma certeza fria que arrepiou os pelos da nuca de Juliana. Então, com um movimento rápido, a figura ergueu uma mão e um vento gelado começou a soprar. Você não faz ideia do que está por vir. O legado dela. E em um instante, o ambiente ganhou uma nova forma. Juliana viu imagens dançando nas paredes, momentos de alegria e dor, um emaranhado de vidas que não compreendia. No fundo, uma cena se repetia. Sua avó jovem rindo, e ao lado dela, um homem que parecia com seu pai, mas mais jovem, mais cheio de vida. O que isso significa? Juliana gritou, a angústia em sua voz ecoando. A figura encapuçada se inclinou para a frente, o sorriso ainda presente. E em um movimento dramático tirou o capuz. O coração de Juliana parou. Era seu pai, jovem, como nas visões, mas havia algo nele. A expressão era sinistra, repleta de um poder que não parecia natural. Você precisa entender, Juliana. Não é só sobre o passado. Você é o que nós sempre fomos. Você não pode. Isso não é quem você é. Voz gritou, mas a palavra de Juliana saiu presa na garganta. Isso não pode ser verdade. Mas a imagem de seu pai, jovem e maligno, sorria com uma confiança perturbadora. Você é parte de nós, exatamente como eu. O que ela nunca teve coragem de te contar. Os olhos dele reluziam com uma intensidade quase hipnótica. Juliana ficou paralisada. O que isso significava? Ele nunca havia falado assim antes. Os outros rostos à sua volta se tornaram borrões. O verdadeiro pai que ela conhecia parecia distante, bem como a avó frágil que agora se mostrava incapaz de proteger. Você precisa escolher, Juliana. O poder que você carrega é a chave para nosso futuro. A versão mais jovem de seu pai disse, a voz reverberando nas paredes. E nesse momento a casa inteira pareceu estremecer, como se tudo estivesse prestes a desmoronar. Juliana olhou para sua avó. O que você escondeu de mim? A pergunta saiu como um sussurro, mas o peso dela era como uma bomba prestes a explodir. Antes de qualquer um poder responder, um novo grito ecoou do quarto. Mais forte, seu nome. Juliana. Foi como a última gota que transbordou o copo. O que estava realmente acontecendo? As respostas estavam a poucos passos, mas com um abismo entre eles. A verdade, uma nova verdade, estava prestes a se revelar, e Juliana, em um momento de clímax, sabia que nada seria como antes. Enquanto a tensão aumentava e a escolha se tornava inevitável, a tempestade rouca lá fora apenas parecia ser um prenúncio do caos que se desenrolaria dentro dela. Juliana estava em choque. A luz ainda pulsava ao redor dela e as palavras da avó mais jovem ecoavam como um mantra. Você é parte de uma linhagem poderosa. O ar estava denso e ela sentia a pressão da revelação estourando em sua cabeça. Mas antes que pudesse processar tudo,
A atmosfera mudou novamente. O homem com a chave antiga olhou com terror para a porta do sótão. "Está vindo!" ele sussurrou, e o coração de Juliana disparou. O que estaria vindo? Um tremor profundo passou pela casa e o som de passos pesados se aproximava. Era como se algo ou alguém estivesse acordando das sombras. Seu pai, antes firme, agora estava pálido, os olhos marejados de uma mistura de medo e desespero. "Juliana, você precisa sair agora!" ele gritou, mas a urgência em sua voz apenas queimava na mente dela. Ainda em estado de negação, ela respondeu: "Não, não sem saber a verdade." O medo e a raiva a impulsionavam. Não havia mais como voltar atrás. Então, a situação explodiu em um caos. A porta do sótão se abriu com um estrondo, revelando uma escuridão que parecia engolir a luz. Uma figura imponente apareceu, uma silhueta alta e sinistra. Juliana ficou paralisada, a respiração presa na garganta. Era um homem, mas não era um estranho qualquer. Ele parecia familiar. "Sou eu", ele disse, a voz ecoando como um trovão. "Sou você, Juliana. Sou você de um futuro que está prestes a se desdobrar." O choque a atingiu como um soco. O que ele estava dizendo? Como assim? O que você quer dizer? Juliana mal conseguia formular as palavras. "Você tem que entender. A linhagem não é apenas história. É uma maldição. Cada geração, sempre que alguém nasce com o nome Juliana, algo escuro vem à tona." A tensão subia e as paredes pareciam vibrar com o peso da revelação. Juliana olhou para sua avó e seu pai, o desespero refletido em seus rostos. "O que significa isso?" Sua voz tremeu. O homem continuou: "Eles esconderam isso de você." Sua avó sempre soube e seu pai viveu com medo. Mas agora o ciclo precisa ser quebrado antes que seja tarde demais. A avó se adiantou, os olhos cheios de lágrimas. "Juliana, por favor, isso não é algo para você carregar. Precisamos protegê-la." Os gritos de sua avó ecoavam como uma sirene, mas não diminuíam a tempestade que se formava. "Mas eu preciso saber. Não posso viver na escuridão." O desespero contagiava a todos. O homem a encarou com a gravidade de um trágico destino. "Você terá que fazer uma escolha, Juliana. Aceitar o que é e usar este poder, ou negá-lo e perder tudo nesse momento de clímax." Um estrondo imenso surgiu e a casa tremia como se estivesse prestes a desmoronar. A figura encapuzada, o que parecia ser seu pai mais jovem, gritou: "Não! Não agora!" A cena era caótica. Um emaranhado de vozes e desespero. O ambiente ficou pesado, tornando-se quase insuportável, e um novo grito surgiu do fundo da casa. Um grito agudo, familiar, que fez o mundo de Juliana desabar. Era a voz de sua mãe. "Juliana!" Era um chamado desesperado que cortou a confusão como uma faca. O tempo parou. Não pode ser. Juliana sentiu as lágrimas escorrerem. "Mãe, você está aqui?" A presença dela parecia preencher o espaço. Mas algo estava errado. Uma luz ofuscante surgiu da direção da voz. E antes que ela pudesse entender o que estava acontecendo, a verdadeira face de sua mãe surgiu entre os escombros de segredos. Uma versão mais antiga dela, mas com um vazio nos olhos, que falava de dor e desespero. "Você não entende, querida. Tudo isso é por sua causa." O queixo de Juliana tremia ao ouvir aquilo. O peso das palavras vinha como um vendaval. O que estava acontecendo com a sua família? Enquanto as vozes se misturavam num turbilhão de emoções, uma conexão se formava entre todos na sala.
Juliana percebeu que a luta contra os segredos não era apenas de sua avó ou pai, mas dela. Um contra a escuridão que agora se revelava. A tempestade em seu coração refletia que assolava o mundo lá fora. E ao olhar para a porta do sótão, o que os aguardava? A verdade poderia ser a resposta ou a ruína de tudo o que conhecia. Ela precisava decidir e, cedo ou tarde, teria que enfrentar o que estava por vir. Juliana estava em choque. A luz ainda pulsava ao redor dela. E as palavras da avó mais jovem ecoavam como um mantra. Você é parte de uma linhagem poderosa. O ar estava denso e ela sentia a pressão da revelação estourando em sua cabeça. Mas antes que pudesse processar tudo, a atmosfera mudou novamente. O homem com a chave antiga olhou com terror para a porta do sótão. Está vindo! Ele sussurrou, e o coração de Juliana disparou. O que estaria vindo? Um tremor profundo passou pela casa, e o som de passos pesados se aproximava. Era como se algo ou alguém estivesse acordando das sombras. Seu pai, antes firme, agora estava pálido, os olhos marejados de uma mistura de medo e desespero. Juliana. Você precisa sair agora! Ele gritou, mas a urgência em sua voz apenas queimava na mente dela. Ainda em estado de negação, ela respondeu, não, não, sem saber a verdade. O medo e a raiva a impulsionavam. Não havia mais como voltar atrás. Então, a situação explodiu em um caos. A porta do sótão se abriu com um estrondo, revelando a escuridão que parecia engolir a luz. Uma figura imponente apareceu, uma silhueta alta e sinistra. Juliana ficou paralisada, a respiração presa na garganta. Era um homem, mas não era um estranho qualquer. Ele parecia familiar. Sou eu, ele disse, a voz ecoando como um trovão. Sou você, Juliana. Sou você de um futuro que está prestes a se desdobrar. O choque a atingiu como um soco. Kokiri estava dizendo, como assim? O que você quer dizer? Juliana mal conseguia formular as palavras. Você tem que entender. A linhagem não é apenas história, é uma maldição. Cada geração, sempre que alguém nasce com o nome Juliana, algo escuro vem à tona. A tensão subia e as paredes pareciam vibrar com o peso da revelação. Juliana olhou para sua avó e seu pai, o desespero refletido em seus rostos. O que isso significa? Sua voz tremeu. O homem continuou. Eles esconderam isso de você! Sua avó sempre soube e seu pai viveu com medo. Mas agora o ciclo precisa ser quebrado antes que seja tarde demais. A avó se adiantou, os olhos cheios de lágrimas. Juliana, por favor, isso não é algo para você carregar. Precisamos protegê-la. Os gritos de sua avó ecoavam como uma sirene, mas não diminuíam a tempestade que se formava. Mas eu preciso saber. Não posso viver na escuridão. O desespero contagiava a todos, então como se a verdade estivesse prestes a explodir. O homem mais jovem de seu pai disse, o seu nome é mais do que uma sátira, é uma herança de poder. E você, Juliana, não está sozinha. Ele ergueu a mão e uma luz dourada começou a emanar dele, envolvendo a sala. Todos observaram em pausa, o ambiente pulsando com uma nova energia. O que significa isso? Juliana gritou, o coração acelerando com a mudança. A luz se intensificou e figuras apareceram dentro do brilho. Ancestrais de épocas passadas, seus rostos angustiados e cheios de fúria. Entre eles, uma mulher se destacou.
Sua presença era simultaneamente familiar e estranha. Era sua avó, mas 10 anos mais jovem, com olhos vibrantes que desafiaram e confrontaram a realidade. Você não sabe o que você carrega, Juliana. O poder não é apenas seu, ele pertence a todos nós. E se você não tomar cuidado, ele será sua condenação. A voz dela penetrava em Juliana, fazendo-a tremer. Mas, vovó, isso não é justo. Ela estava lutando contra o peso da herança que parecia esmagá-la. Por que vocês não me disseram? Por que esconderam? A avó soltou um grito que ecoou como um eco da dor. Porque nós não temos controle sobre isso. O nome deveria ser eliminado. Se você não conseguir controlar, a escuridão te consumirá. O homem que antes parecia ser uma versão dela mesma, olhou fundo em seus olhos. Juliana, a verdade que você busca vai te desmantelar. Cada um de nós aqui tem um papel, e se falharmos, perderemos tudo. A chegada da linhagem não é apenas uma história, é um despertar. E seu nome não significa apenas poder, é a marca de um destino maligno. Juliana sentiu que a realidade estava prestes a se desfazer. O que você quer dizer com isso? O que a minha vida inteira significa diante disso? O desespero tremeu em seu peito. E nesse instante, as luzes começaram a piscar, uma nova intensidade. Outro grito cortou o ar, e uma sombra se movia nos limites da sala. A figura encapuzada lançou um olhar que queimou em direção a Juliana. Estamos todos perdidos! Ele vem! Juliana não entendia. A cada palavra, uma nova camada de caos se desenrolava. Quem vem? O que você significa com isso? As paredes pareciam gritar e a casa estava em um frenesi. E então a sombra avançou, os olhos como buracos escuros, tomando tudo ao redor, incluindo a luz. Você precisa escolher, Juliana. E assim, a decisão caiu sobre seus ombros como uma tempestade. E o destino que ela acreditava ser seu começou a se desvanecer em um abismo de incertezas. Ela encarou a realidade da maldição que a cercava. Mas a verdade do que estava por vir a fez duvidar de tudo. Uma nova jornada se desenrolava diante dela e o tempo não era seu aliado. O que aconteceria agora poderia mudar tudo e a única certeza era o caos irreversível que se aproximava. Juliana estava paralisada. A luz ainda pulsava ao redor dela e as palavras da avó mais jovem ecoavam como um mantra. Você é parte de uma linhagem poderosa. O ar estava denso e a pressão da revelação estourava em sua cabeça. Mas antes que pudesse processar tudo, a atmosfera mudou novamente. Um barulho crescente ecoou, como se algo pesado estivesse se movendo nas sombras da casa. Uma vibração se alastrou pelas paredes. Está vindo! O homem com a chave gritou, olhos arregalados. O medo era palpável. Juliana sentiu um nó se formar em sua garganta. O que estava por trás daquela porta do sótão? A incerteza a consumia. E, de repente, a porta se abriu com um estrondo. Uma figura encapuzada emergiu, arrastando-se lentamente. Um suspiro coletivo apavessou a sala. Era como se o tempo tivesse parado. Juliana sentiu o coração disparar. — Quem é você? Perguntou quase num sussurro. A figura parou e, ao retirar o capuz, Juliana ficou paralisada em choque. Era ela mesma. Uma versão mais velha, com traços marcados pela dor e pelo sofrimento.
Você não pode me ignorar, Juliana, ela disse, a voz profunda e melancólica. Eu sou o que você se tornará se não fizer a escolha certa. Juliana olhou para sua avó, depois para seu pai. Os rostos deles estavam pálidos, cheios de incerteza. O que acontece se eu não fizer essa escolha? A pergunta ecoou nas paredes da casa e um silêncio sepulcral prevaleceu. A versão mais velha de Juliana se adiantou. A intensidade em seus olhos era hipnotizante. A linhagem buscará a próxima portadora e, se você falhar, ela se perderá em trevas incontroláveis. Cada palavra dela é como um golpe, fazendo Juliana sentir a pressão em seu peito crescer. Mas saiba que você não é a única com o poder. Outros também o desejam. A tensão aumentou. O homem com uma chave parecia hesitante. Precisamos agir, Juliana. Eles estão vindo. Ele gritou, nervosismo se infiltrando em seu tom. A sala vibrou com a energia ameaçadora. E então o vidro da janela estilhaçou e a escuridão parecia avançar como um manto. A figura encapuzada sorriu de um jeito sinistro. A verdade revela quem merece e quem não merece. Juliana olhou para sua avó e, pelas emoções que a atravessavam, percebeu que havia algo mais profundo acontecendo. Não havia apenas uma conexão familiar, havia uma rivalidade oculta. O que vocês estão escondendo de mim? Ela questionou, a dor no peito queimando como um fogo. Juliana, não pergunte, a avó gritou, a voz trêmula. Mas a urgência e a determinação dentro de Juliana cresceram. As palavras da figura mais velha perfuraram como uma realidade. Você não pode mais me proteger. Agora eu quero saber tudo. E antes que qualquer um pudesse impedir, o chão sob seus pés tremeu. Uma gruta de sombra se abriu aos seus pés, revelando um abismo. E lá, Juliana percebeu, não era apenas um buraco, era o vórtice de sua própria origem. No passado, sua avó fez um pacto. A figura mais velha começou e a verdadeira natureza da avó emergiu. Ela não era apenas uma contadora de histórias, mas uma guardiã de segredos obscuros. O rosto de Juliana se contorceu em confusão e tristeza. A avó olhou nos olhos de Juliana, a desolação apoderando-se de seu semblante. Eu fiz isso para te proteger, mas você precisa saber que a escolha que você fizer agora pode não apenas afetar você, mas a vida de todos nós. A linhagem não é apenas um presente, é uma maldição que deve ser quebrada. A figura fez uma pausa, o olhar fixo. Os outros também buscam. O ambiente encheu-se de tensão. O que vai fazer, Juliana? Em um instante, a luz pareceu se apagar. Juliana estava prestes a desabar entre a escuridão e a verdade. Quem realmente desejava o poder e o que isso significava para ela? Não havia espaço para dúvidas. O que quer que estivesse à espreita para buscar alguém com o nome dela estava por vir, e aquela escolha poderia ser o elo entre a vida e a morte para todos. O peso da responsabilidade a esmagava, incapaz de assimilar a importância da escolha que se aproximava. No instante em que a verdade estava prestes a se desdobrar, o chão sob seus pés começou a rachar e o abismo parecia chamá-la. A pergunta pairava no ar. O que significava realmente ser Juliana? A resposta estava nas sombras que se aproximavam, pronta para revelar tudo. Juliana sentiu o coração disparar. A casa tremia sob seus pés e o peso da escolha estava prestes a esmagá-la. Olhou daquela versão mais velha de si mesma, os olhos refletindo uma dor profunda.
Tudo que havia construído até agora, tudo o que pensava saber, estava em uma fina linha entre a luz e a escuridão. Você precisa escolher, Juliana. A figura mais velha soava como um eco do desespero, e o tempo parecia acelerar, cada segundo amplificado por uma pressão ensurdecedora. E então, uma coragem inexplicável invadiu Juliana. Eu escolho a verdade. A declaração saiu mais forte do que esperava. As paredes respiraram aliviadas. Um silêncio crescente tomou conta antes do impacto. Mesmo sua avó e seu pai pareciam parados, sem fôlego. Era um grito de convicção em meio ao caos. As figuras ancestrais começaram a se dissipar. A luz ao redor de Juliana aumentou enquanto uma onda de energia a envolvia. Era como se cada parte dela estivesse finalmente se alinhando. Eu não posso mais viver nas mentiras. A figura encapuzada hesitou. Você não sabe o que está invocando. Um movimento brusco e os olhos da versão mais velha de Juliana brilharam com uma resiliência nova. Mas você tem a força! Antes que um grito ecoasse da escuridão, uma luz irrompeu, preenchendo cada espaço, ofuscando a presença ameaçadora. O homem com a chave antiga permaneceu firme, sua expressão um misto de alívio e tensão. Você está despertando seu verdadeiro potencial. A energia se expandiu e naquele instante de pura luz, Juliana sentiu que cada memória, cada dor, cada riso da sua vida se conectava. Ela não estava sozinha. Se era uma linhagem de poder, aquela força estava agora a seu favor. A figura encapuzada se contorceu, as sombras recuando, enquanto a luz consumia tudo ao redor. O legado que vem com seu nome, ele pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Juliana olhou para sua avó, paralisada pela realização do que acontecia. Mas eu não sou apenas a filha de vocês. Eu sou mais do que isso. Eu sou o nexo entre passado e futuro. Eu tenho o poder de mudar isso. E enquanto a sombra se dissipava, um último grito de desespero ecoou, mas não tinha mais controle. Juliana sabia que escolher a verdade significava também aceitar seu passado, suas raízes. E isso estava prestes a libertá-la. Dentro da luz, os rostos de sua avó e seu pai mostravam um mix de choque e alívio. A energia pulsante se tornava o novo lar de Juliana. E a casa, agora, cheia de luz, parecia finalmente respirar. Você fez a escolha certa, a avó murmurou, um sorriso brotando em seu rosto. E naquele momento, uma nova esperança surgiu. O trono familiar nunca tinha sido tão vulnerável. Juliana sabia que o caminho seria longo, mas ela não estava sozinha. Os ecos das risadas infantis, agora misturados a uma nova promessa de coragem, reverberavam nas paredes, enquanto o passado finalmente se encontrava com um futuro cheio de possibilidades. E enquanto as últimas sombras se dissipavam, a casa que antes parecia sepulcral agora vibrava com a energia da vida. A história delas finalmente poderia ser contada. Era o início e não o fim. Agora, se você chegou até aqui, sua jornada não pode parar. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e espalhar essa emoção. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final incrível. O apoio de verdadeiros fãs como você faz toda a diferença. Vamos juntos nessa jornada!